Oi, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de A Vida é Arte, que também vai ser um podcast que vai sair no Spotify. Então, eu espero que vocês gostem. Esse videocast vai ser um pouco sobre mim e vai ser meio que um teste, porque eu acho importante a gente fazer um teste assim para ver se vocês gostam do formato, se eu gosto de gravar e se eu vou ter uma resposta boa de vocês se eu continuar postando. Então eu vou falar um pouco de mim. Eu sou uma mulherzinha de 1,55 aproximadamente e eu tenho 19 anos e eu sou uma pessoa muito existencial, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora e eu sempre quis saber muito sobre as coisas. Eu pensei assim, cara, isso não é o maior reflexo do ser humano que ia se perguntar sobre as coisas e o porquê das coisas? E eu fiquei assim, é isso, eu sou uma pessoa muito humana, entendeu? Eu li um livro ano passado que se chama Existencialismo é um Humanismo, porque você ser uma pessoa existencial é a coisa mais humana que você pode ser, porque se questionar e querer saber o porquê das coisas e tentar buscar respostas para isso, querer colocar significado nas coisas, é uma coisa muito humana de se fazer. E eu acho isso incrível e realmente é uma coisa muito minha, sabe? Outra coisa, eu sempre fui muito apaixonada por livros, tipo, desde que eu tinha meus 9 anos de idade, assim. Só que eu nunca fui muito ligada, porque, sei lá, eu acho que eu tinha outras preocupações na época, ou às vezes eu me desconectei porque teve uma parte da minha vida que foi marcada muito forte por motivos que eu não vou mencionar aqui agora, porque eu quero mencionar em outros podcasts. Porém, foram coisas que me marcaram para sempre. E eu voltei a ler aproximadamente em 2020, porque, nada pra fazer, o que eu vou fazer? Criar um canal e começar a ler livro. Criar um canal sempre foi uma coisa que eu sempre quis muito fazer. Por quê? Porque eu precisava colocar em algum lugar todas as ideias malucas que vinham na minha cabeça, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito criativa. Sempre via muita coisa na minha cabeça assim, meu Deus, seria um hobby maravilhoso. Tipo, eu posso nunca trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso, mas eu não me importo. É uma coisa que eu faço por puro gosto e prazer de estar aqui gravando. Ok, voltando. Acompanha, porque meu cérebro funciona assim, eu falo sobre muitas coisas ao mesmo tempo. Enfim, eu sempre fui uma pessoa muito... preciso de alguma coisa pra fazer, e eu tenho muito interesse pelas coisas, em conhecer as coisas. E quando chegou em 2020, eu tive uma crise, assim, meio de tanto burnout quanto ansiedade. Tipo, foi os auges da minha vida, sabe? Eu comecei a ter esses probleminhas na pandemia, porque ficar em casa pra mim é um saco. Tipo assim, eu sou um pouco caseira, assim, dependendo das ocasiões, porém, eu fico maluca. Tipo, ao mesmo tempo que eu fico maluca se eu tenho muitas interações sociais, porque eu sou uma pessoa um pouco introvertida, eu também fico maluca se eu não tenho nenhuma, porque se eu ficar sozinha em casa, fazendo a mesma coisa que eu faço todos os dias, eu fico doida. Por quê? Eu preciso sair, eu preciso aprender alguma coisa, eu preciso ver pessoas e interagir com outras pessoas. Beleza. Aí eu peguei e comecei a ler. Nisso que eu comecei a ler, eu li uns 3 livros, se eu não me engano era 2. Eu li num ano, né? Foi em 2020. Não, foi em 2021. 2021 eu li uns 3 livros. 2022 eu li 40 livros. Eu falei, caramba, eu li bastante livro pra quem, né? Pra quem acabou de voltar a ler. Só que nisso que eu li 40 livros, eu lembrei o porquê que eu era tão apaixonada por isso. Porque que eu amava tanto ler. Eu fiquei assim, tá, isso faz sentido pra mim. Voltei a ler. E nisso que eu voltei a ler, eu li 180 livros em 2023. Isso ainda é um número muito maluco pra mim, porém faz sentido porque quando você tem uma paixão muito forte por algo, por mais louco que seja a sua rotina, você vai dar um jeito de encaixar aquele algo em algum lugar. Tanto que em 2023 eu tava fazendo curso de francês, eu tava fazendo curso de TI que eu tô fazendo, e sem contar as outras coisas, tipo trabalho de casa, que eu faço muita coisa em casa, e afins, enfim.
Mas realmente foi uma coisa assim que eu tirei tempo pra fazer as coisas. Entendeu? Mas assim, foi uma experiência muito doida pra mim, foi muito bom. E eu vou falar um pouco sobre os meus livros favoritos aqui. Eu não vou falar, não vai ser um vídeo de indicação, mas assim, eu vou falar o que eles me trouxeram muito forte na minha vida, que me marcaram muito, porque eu acho que é uma forma de vocês entenderem um pouco sobre mim. Enfim, eu quero trazer esses bate-papos existenciais aqui pra vocês, pra gente debater. Vou trazer pessoas aqui pra falar comigo e com vocês. E tipo, essas pessoas que eu vou trazer aqui são pessoas com quem eu converso muito sobre essas coisas, que ouvem áudios gigantescos meus falando, porque, tipo, de madrugada, um fato sobre mim. Eu sou uma pessoa noturna. De madrugada, eu fico, tipo, minha cabeça fica estourando de coisas. Tipo, parece que eu vou vivendo minha vida inteira, assim, ó. Tipo, vida não, né? Vou vivendo a minha manhã inteira, a minha tarde inteira, enfim. E quando chega de noite, o meu cérebro tá tão cheio de coisa que eu quero começar a falar. E tipo assim, não é todo mundo que vai ouvir, sabe? Se vocês têm a sorte de ter pessoas na vida de vocês que escutam vocês, guardem pra vida, porque realmente, tá ligado? Tipo, eu já gravei um áudio de 1 hora falando sobre um livro pro meu namorado. O livro tem o quê? 300 páginas? Aproximadamente. E ele ouviu tudo. Amor, eu te amo. Beijo. Mas enfim, valorizem as pessoas. E assim, eu vou falar um pouco dos ensinamentos que eu tive com esses livros. E outra coisa, eu sou uma pessoa, por mais que não pareça, eu sou uma pessoa tímida e meio que introvertida. Tipo assim, eu sou uma pessoa muito sociável com pessoas com quem eu já tenho costume de falar. Porém, eu sou uma pessoa introvertida. Por quê? Porque interações sociais me cansam. E, tipo, não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com o papo, não tem nada a ver com nada. É porque eu sou uma pessoa que minha bateria social é desse tamanhozinho aqui e eu preciso ficar sozinha 90% do meu tempo que eu tô no curso. E se eu não tô sozinha, é porque eu tô feliz. Porque quando eu tô feliz, a minha bateria social aumenta um pouquinho. E assim, eu sempre fui a pessoa. Outra coisa, sempre fui a pessoa que sempre ficava calada em muitos momentos da minha vida. Tipo, eu sempre fui a pessoa calada. Eu hablo pouco. Só que quando eu hablo o necessário. Tanto que as pessoas até concordam assim, tipo, hablou, você sabe de alguma coisa. Enfim, eu tenho uma característica minha que é, tipo, muito sobre se colocar responsável sobre as coisas. Tipo, eu sou uma pessoa muito com personalidade de líder, sabe? Tipo, eu tomo a frente e, sabe, eu faço coisas que as pessoas não fazem normalmente. Por quê? Porque as pessoas estão lá vivendo a vida delas de boa, enquanto eu tô pensando assim, nossa, isso aqui vai ser importante no futuro, não sei o quê, e eu filtro as coisas muito cabulosamente. Tipo, ler livros tem me ajudado muito a filtrar as coisas, porque, tipo, teve épocas da minha vida que eu tava tão na mouse que eu não lembrava de nada. Você pode me perguntar qualquer coisa daquela época, eu falo assim, não lembro. Não lembro, tipo, e eu fiquei assim, cara, isso não vai me fazer bem. Aí, tipo, no que eu percebi que eu tava esquecendo muita coisa, eu falei assim, eu vou priorizar mais ler os livros. Por quê? Porque tanto a gente aprende com os livros, com as histórias, a gente navega em vários universos, conhece vários mundos, várias perspectivas, várias opiniões, e também a gente tá treinando nosso cérebro para lembrar das coisas. Porque eu fiquei de cara que eu passei o vídeo falando sobre os 180 livros. Eu falei sobre todos sem errar nenhum, cara. E eu fiquei assim, meu Deus, meu cérebro tá trabalhando. E assim, essas questões neurológicas foram sempre um assunto de muito interesse para mim, porque, como vocês sabem, eu já falei aqui para vocês, quem não me conhece agora vai saber, que eu quero ser psicóloga. E olha só, detalhe, eu quero ser psicóloga, mas eu tenho muito interesse em filosofia. Eu já apliquei filosofia na minha vida sem nem saber, por isso que eu gosto tanto de estoicismo. Não vamos falar sobre isso agora, mas Sêneca sabe de muita coisa e eu recomendo que vocês leiam. Enfim, vou trazer recomendações depois pra vocês. Eu gosto muito de filosofia, gosto muito de sociologia, sempre foi um assunto que eu tive muita facilidade. Tipo, eu gosto muito de discutir sobre questões sociais, por que as pessoas fazem as coisas, o que move as pessoas,
sabe tudo. E, tipo, eu tô lendo muitos livros, assim, ultimamente. Eu percebi no vídeo de lidos de 2023 que eu li muitos livros, assim, tanto em pegadas psicológicas, quanto filosóficas, quanto sociais. Então, tipo, virou uma grande paixão além do que já era. E, assim, eu gosto muito de filosofia, sociologia. Eu também gosto de... Eu esqueci. Essa questão neurológica, assim, no geral. Tipo, eu gosto muito de discutir sobre como o cérebro, ele é uma coisa fascinante, que a gente todo dia vai descobrir alguma coisa nova, porque ele é tão complexo que não dá pra gente separar ele em várias janelinhas e falar assim, isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo, isso aqui faz aquilo, porque sempre vai ter uma coisinha nova que a gente não sabe. Então é tipo assim, é uma coisa surreal pra mim, eu acho super interessante. Agora eu vou passar uma dica assim de frases que eu li em alguns livros pra vocês. Eu vou passar só 2 frases, tá bom? Eu li o livro O Mito de Sísifo, do Albert Camus, e eu marquei uma parte aqui que me marcou muito, que até me lembrou um pouco de Ed La Rue e da tatuagem que eu fiz. Fui eu que desenhei, tá? Isso foi uma coisa muito importante pra mim, tipo, além do significado, fui eu que fiz, entendeu? Tipo, tem um significado tão forte pra mim que eu fico assim, não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido outra, sabe? É essa e pronto. Mas enfim, falou bem assim: se o mundo fosse claro, não existiria arte. Isso foi o Sísifo que falou, citando Camus, que escreveu o livro do Sísifo. Enfim, eu acredito muito nisso. A arte é uma coisa que eu sempre tive muita facilidade, que eu, por mais que eu amasse, eu ainda amo. Amo muito. A arte pra mim é uma coisa cabulosa. Pelo que vocês perceberam, é uma coisa cabulosa, entendeu? Fui eu que fiz aqui. Tem um valor muito emocional. Enfim. Eu sempre amei muito. Eu nunca tive vontade de trabalhar com uma coisa que eu amava muito. Tipo assim, eu amo muito psicologia também. Só que é uma coisa que faz sentido pra mim, porque meio que eu tenho uma personalidade de psicóloga, porque eu sou muito analista, eu percebo muitas vírgulas e contextozinhos, sabe? E eu só hablo sobre. Eu tô falando muito hablar. Mas enfim, eu só hablo sobre esse contextinho quando é necessário. E eu acho isso super importante, sabe? E ser analista é importante, contanto que você saiba que nem tudo é o que parece de início. E, tipo, eu tô aprendendo muito sobre essas coisas. Tô aprendendo muito sobre como me moldar, assim, pra ser uma pessoa melhor todos os dias. E eu acho que isso é muito importante. E isso é uma coisa que pega muito pra mim. Por quê? Porque eu quero me moldar pra ser uma pessoa melhor, pra ser uma pessoa capaz, pra ser uma pessoa profissional, pra eu poder fazer com que as pessoas com quem eu vou atender vai ser tipo, cara, você, vamos supor, você tem poucos anos de experiência, mas você sabe muita coisa. Tipo assim, você é muito cabeça, sabe? Eu quero ter esse tipo de elogio. E eu sei que é uma coisa difícil, que você ser psicólogo é uma coisa que exige muito tanto de você quanto do paciente. E isso vai pesar dos dois lados, porque impacta a pessoa que vai estar te analisando, o psicólogo, sabe? Enfim. E eu tenho consciência disso. E eu tenho toda a coragem de falar assim, eu estou, tipo assim, disposta a tanto fazer a faculdade, quanto fazer a terapia, quanto fazer o estágio. E fazer o TCC, que muito provavelmente vai ter, que é apresentando sobre a metodologia que você quer usar para trabalhar. No meu caso, eu acho que eu vou me identificar mais com terapia cognitiva comportamental, porque eu acho que é uma que faz sentido para mim, porque eu gosto muito de prestar atenção em mim e saber o que eu tô precisando mudar em mim mesma para não me afetar tanto. E isso é uma coisa muito da terapia cognitiva comportamental, sabe? Enfim, você prestar atenção em você e você saber como se regrar e, tipo, se configurar como pessoa, mudar como pessoa, para que você não machuque a si mesmo e ao outro, entendeu? Eu acho isso muito importante. Outra coisa, eu também tenho muito interesse na
psicanálise do Carl Jung, porque eu acho que faz muito sentido. Então, eu não sei se tem como eu fazer a terapia cognitiva comportamental focada um pouco nessa psicanálise. Eu posso me especializar em psicanálise, mas enfim, isso é um papo para outro vídeo. Mas eu já falei sobre arte aqui com vocês, eu acho que faz muito sentido, porque a arte não é nada além de o ser humano tentando expressar tudo o que ele é incapaz de expressar com palavras. E, tipo, um livro que eu li do Carl Jung fala muito sobre isso, que é, tipo, ele tenta se expressar com palavras, o ser humano, no caso, tenta se expressar com palavras, só que não consegue. E ele tenta se expressar com outras coisas, com símbolos, com arte e afins, e, tipo, isso é uma coisa muito louvável de se fazer, porque você se colocar em uma coisa tão profunda e visceral é uma coragem muito grande, porque não é todo mundo que consegue. Enfim, o outro é do Sêneca. Sêneca, ele habla demais, eu recomendo muito que vocês leiam. Enfim, ele fala o seguinte, ele fala: a vida é breve, a arte é longa. A vida será longa quando souber utilizá-la. Tudo que é meu, tenho comigo. Ele fala isso. E, tipo assim, eu acho muito cabuloso porque fez muito sentido pra mim essa frase. Tanto a questão de a vida é breve, porque eu sempre fui uma pessoa que questionou muito sobre a brevidade da vida e quanto que a morte é uma coisa tão presente que a gente tem medo dela, só que a gente tem que entender que ela é uma coisa constante na nossa vida. Porque todo dia que a gente fecha o olho e acorda no outro dia, o nosso eu de ontem morreu e nasceu um novo eu hoje. E, tipo assim, é uma coisa que ele fala muito, que a gente tem que aceitar a morte e a brevidade da vida, porque é uma coisa normal e que quanto mais cedo a gente entender isso, melhor vai ser pra gente. E, tipo, é um ciclo, sabe? Nossa, desculpa. É um ciclo, basicamente. E, tipo, a gente não entende isso porque é difícil, porque morte é uma coisa assustadora, que a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? E o desconhecido é uma coisa que o ser humano tem medo. E sempre vai ter. Enfim, ele fala também que a vida será longa quando souber utilizá-la. E assim, isso fez um sentido cabuloso pra mim, porque eu tenho um livrinho que eu escrevo várias frases de filosofia ou frases que me pegaram muito. Eu tenho uma nota no celular que eu encho de frases assim, aí eu vou passando pra esse livro, ó, pra esse caderno, porque eu tenho vários cadernos aqui e eu quero lotar eles com coisas, porque eu comecei a escrever ultimamente nesse caderninho aqui, e assim, tá sendo uma coisa libertadora. É do Van Gogh, caso vocês queiram saber, mas enfim, é uma coisa libertadora. É muito bom você colocar seus pensamentos em algum lugar, porque as coisas começam a fazer mais sentido e você fica menos sobrecarregado. Pelo menos na minha questão, que sou uma pessoa que pensa demais, acho que isso pode ser até um reflexo de ansiedade ou um reflexo de eu ser uma pessoa muito existencial. Tanto que às vezes eu hablo algumas coisas que eu não sei de onde que tá vindo, mas tá vindo. É uma coisa bizarra, tipo assim, é como se a minha boca fosse tomada por alguma coisa. Tipo assim, alguém tá falando por mim, não sou eu. Tipo assim, eu não tenho noção do que eu tô falando. E depois eu pego exatamente o que eu falei e eu procuro em algum lugar, tipo assim, tá, eu vou focar nisso aqui, eu vou tentar achar onde é que eu achei. E normalmente eu acho em livros de filosofia, de sociologia e livros espirituais. Hablo pouco sobre isso. Mas enfim, ele fala também, tudo que é meu tenho comigo. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente acha que a gente não tem tudo que a gente quer, só que tudo que a gente quer, a gente já tem com a gente. Tipo assim, vamos supor, eu falo muito que eu sou apaixonada por psicologia, que eu quero ser psicóloga, que eu vou ser psicóloga. Só que eu penso assim, tô fazendo minha parte, tô estudando. Tô fazendo minha parte, tô fazendo Enem, tô fazendo minha parte, tô correndo atrás. Só que a gente não entende que o milagre que a gente quer pra nossa vida, a gente tem que ser o milagre antes que ele aconteça. Foi uma coisa até que eu falei pro meu namorado hoje, que o milagre, quem faz é a gente. E, tipo, ele só acontece com a bênção de Deus, porque Deus fala assim, meu filho, é isso aí. Tamo junto, eu vi seu esforço, eu vi tudo que você fez, eu vi as noites que você ficou sem dormir, eu vi tudo que você fez, eu vi o quanto que você correu atrás, você vai conseguir isso agora, isso é o que eu quero pra sua vida. Aí vai, entendeu?
E isso é muito sobre isso, porque a gente tem que reconhecer que tudo que é nosso já é nosso. Não tem essa de, ai, meu sonho. Não. Se for pra mim, é. E já foi. E já é meu, entendeu? E isso é uma coisa muito boa de se refletir. Agora eu vou falar um pouco sobre os meus livros, pra esse vídeo não ficar tão gigantesco. Os meus livros favoritos, eles me trouxeram muitas reflexões. Esse aqui, por exemplo, me trouxe uma reflexão sobre relacionamentos adultos e como as pessoas são imperfeitas, como o amor é uma coisa complexa a ponto de ele ser um amor, tipo, o amor e a felicidade não são, tipo, coincidentes. Por exemplo, pode existir amor sem felicidade, que foi o caso que aconteceu nessa história. E, tipo assim, é uma história, tipo, que eu entendo porque que algumas pessoas não gostam. É a autora cancelada, sim. E, tipo assim, eu entendo, mas, tipo, é importante a gente ler essas coisas. E, tipo, foi importante pra mim porque ele me trouxe uma visão diferente sobre tanto amor quanto relacionamentos adultos. E esse aqui me deixou maluca. O que eu tenho pra falar disso aqui? Eu acho que eu não tenho nada profundo pra falar desse aqui. Meu Deus. Tá, eu tenho sim, calma. O que eu tenho pra falar desse aqui é que ele é um livro de suspense, se eu não me engano. E, tipo assim, não é o gênero do autor, mas ela manja muito. Mas, enfim. Esse livro, ele me falou muito sobre como a gente não pode confiar nas pessoas, sabe? Como as pessoas mais próximas da gente podem ter segredos absurdos que a gente nunca saberia, sabe? Mas, enfim. Foi essa reflexão que esse livro me trouxe. Calma que os mais profundos estão chegando. Tudo que eu sei sobre amor, da Dolly Alderton, ele me ensinou muito sobre como a gente pode aprender sobre o amor, sobre as coisas mais profundas da vida em amizades. Porque, tipo, esse livro é muito sobre como ela aprendeu sobre o amor estando em amizades, vendo amizades, tipo, pegando exemplos. E, tipo assim, ele é um livro muito importante, fala muito sobre a vida dela, tipo, é um livro sobre a vida da Dolly. E, tipo, foi um livro muito importante, tipo, muito gostoso, sabe? É um livro que é muito confortável, tipo, ele tem receitas no meio, tipo, ai, é tudo de bom, juro. Mas ele fala muito sobre o amor, fala sobre reflexões muito importantes. E ele fala sobre fases da vida, tipo, é um livro muito sobre fases, sabe? Tipo, vai desde a adolescência, vai desde a adolescência dela até a fase adulta dela, tipo, mais perto do que ela tá agora, sabe? Como autora e afins. Meu Deus, tem um bicho aqui, deixa eu tirar. Socorro. Tirei. Enfim, mas é um livro muito querido. Eu tenho que limpar isso aqui de vez em quando. Enfim, é um livro muito querido. Ele fala muito sobre essas coisas e eu acho importante demais a gente discutir sobre, porque ela fala sobre fase da vida e sobre ser adulto e sobre ser adolescente, e fala sobre muita coisa. Juro, juro, juro. Vou trazer um vídeo sobre cada um desses livros. Esse livro aqui foi muito importante pra mim, tanto que eu terminei um audiobook hoje e ele passava meio que a mesma vibe, porque esse aqui é do Augusto Curry, Prisioneiros da Mente. Ele tem uma mensagem muito linda que ele fala assim, que o nosso cérebro... Aqui, ó. Eu abri na página certa, que bizarro. Olha aqui, o cérebro tem a capacidade de armazenar informações de 1000 terabytes, muito mais do que os supercomputadores capazes de ocupar todo esse anfiteatro. Se cada ser humano, seja um psicótico, ou um intelectual, um religioso ou um ateu, um judeu ou um árabe possui tal capacidade, toda discriminação é desinteligente. Não há sub-humanos, a não ser para mentes estúpidas. O cérebro processa dados numa velocidade espantosa, mas, ao mesmo tempo, é assombrosamente seletivo, capaz de filtrar milhões de estímulos para evitar dispersões e nos dar foco total. Se fizermos duas tarefas simultâneas, uma tende a ser automática, como dirigir um carro e prestar atenção na letra de uma música. Esse livro hablou tanto pra mim que, tipo assim, foi eu ler isso aqui e eu fiquei obcecada por ler livros. Porque, tipo,
eu sempre quis ocupar meu cérebro com alguma coisa que fosse me levar pra frente, sabe? Tipo, eu sempre tive esse negócio de eu preciso ocupar meu cérebro com alguma coisa. Era meio que uma ansiedade, sabe? E, tipo, ler esse livro falando essa coisa pra mim foi muito importante. Foi meu namorado que me deu esse livro. E eu amei. Eu simplesmente amei, porque, tipo, ele falou tudo que eu queria ouvir. Ele falou sobre essas coisas incríveis sobre o cérebro, como é importante a gente preencher o nosso cérebro com coisas que vai levar a gente pra frente, porque, tipo, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade enorme de armazenar coisas e, tipo, o que a gente tá fazendo, perdendo tempo sem estar fazendo isso? Sendo que isso vai levar a gente pra frente, vai nos dar inteligência, vai nos dar experiência, vai nos dar tudo, sabe? E o livro que eu li hoje, o nome é O Milagre da Vida. O Milagre da Vida fala muito sobre um cara que ele, depois de descobrir um câncer, ele começou a mudar a vida dele inteira, porque, tipo, ele descobriu um câncer no cérebro, e aí a médica dele passou um livro pra ele que ensinava muito sobre como, às vezes, a gente se coloca em ciclos que a gente nunca vai sair, porque a gente tá constantemente pensando assim, ai, mas não sei o que, e tipo, deixa eu dar um exemplo. No livro ele fala que um cara, ele fazia a mesma rota para buscar leite em algum lugar. E esse cara, ele ia por caminhos diferentes, porque em um dia ele via pássaros, em outro dia ele via um lago, em outro dia ele via um macaco, enfim. E, tipo, é importante a gente estimular o nosso cérebro com coisas novas, porque senão a gente não evolui, os nossos neurônios ficam travados numa coisa só, sabe? Tipo, é importante a gente explorar e estimular essa capacidade que a gente tem, tanto de lembrar das coisas, quanto de armazenar conhecimento. Entendeu? E, tipo, eu acho muito importante isso. Todo livro que fala sobre isso tem o meu coração todinho. E, assim, esse também foi um livro muito importante. Esse aqui é um livro sobre você sair da cama. Entendeu? Ele foi muito marcado. Mas, assim, é um livro sobre você sair da cama e fazer as coisas. Porque, tipo, ninguém vai fazer por você. Primeiro que ninguém vai fazer por você. Segundo, como é que você quer uma mudança na sua vida se você não muda nada? Não vai cair um milagre do céu, né? Enfim. Terceiro que espiritualidade. Dê valor à espiritualidade, porque é uma coisa muito importante para todo ser humano. E eu, como uma pessoa muito espiritual, vibes, eu levo isso muito a sério, sabe? E, tipo, esse é um livro muito importante, ele é interativo, ele te faz pensar, ele me deu vontade de sair da cama. Eu tive, tipo, disposição para fazer as coisas, porque eu queria ser uma mulher virtuosa. E eu sou uma mulher virtuosa. Só que, tipo assim, esse livro foi importante. Ele foi muito importante, sabe? Tipo, foi incrível. Incrível, maravilhoso, perfeito. E assim, eu recomendo esse aqui. Esse aqui, ó. Eu vou falar pouco sobre esse, porque assim, eu não sei se vocês entendem a importância que esse livro tem na minha vida. Olha isso. Eu fiz uma tatuagem graças a essa capa, graças a essa história, por quê? Porque essa história foi muito importante pra mim, porque Ed LaRue era uma pessoa muito existencial, que, tipo, queria mais da vida e, tipo, ela não aceitava que o destino dela ia ser uma coisa igual a todo mundo, sabe? Ela era uma pessoa grande demais pra época dela. E, assim, esse livro é muito sobre arte, muito sobre existir, muito sobre ser mulher, muito, muito incrível, sabe? Tipo, ele fala muito sobre muita coisa. E eu tô doida pra reler ele esse ano, porque eu quero ler os meus livros favoritos tudo de novo. E Ed LaRue foi uma coisa muito cabulosa pra mim. E eu lembro de uma frase que uma moça que ela conhece, comenta com ela que ela não pinta o que ela vê, ela pinta o que ela sente. E, tipo, eu pensei assim, meu Deus, então é isso. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostava de desenhar coisas aleatórias. E teve uma época da minha vida que eu desenhava muita coisa que tinha uma aparência triste, meio, sabe? Porque eu não tava numa época boa. E, tipo, tanto escrever quanto qualquer forma de arte, eu acho. Qualquer forma de arte. Não, na verdade, só. Na verdade, não qualquer forma. Mas, tipo assim, tanto escrever quanto desenhar, pintar, seja lá o que for, eu gosto de fazer baseado no meu humor. Porque assim, quando eu tô com um humor muito feliz ano novo,
Eu escrevo, tipo, muito, sabe? Tipo, mas quando eu tô com um humor meio estou na mouse, eu tanto desenho quando eu tô na mouse, quanto eu escrevo quando eu tô na mouse. E, tipo, eu, eu coloco tanto de mim nas coisas quando eu vou me expressar que, tipo, eu consigo sentir, anos depois, o que eu tava sentindo na época, relendo aquela coisa. Enfim, hablei pouco. Enfim, ó. As Ondas da Virginia Woolf é um livro muito sobre os seres humanos, sobre como tá todo mundo tentando existir em sociedade, sobre como a gente não se sensibiliza com a dor do outro, porque às vezes a gente acha que a gente é a gente e a gente acha que a gente é o centro do nosso mundo. A gente é o centro do mundo. Só que a gente não é o centro do mundo, a gente é igual a todo mundo. A gente é um ser humano igual a todo mundo, a gente sofre igual a todo mundo. E tipo assim, nenhuma dor deve ser diminuída. Porém, a gente tem que reconhecer que, assim como você, eu também sofro. Isso não diminui sua dor, isso não diminui minha dor, isso só nos faz mais parecidos, porque a minha dor não é igual à sua, a minha tolerância de estresse, de dor, também não é igual. E assim, seres humanos, por mais diferentes que sejam, eles são iguais em questões de sentimentos e assim, questões sociais, sabe? Porque, tipo, aqui fala muito sobre 6 pessoas, e essas 6 pessoas estão passando pelo mesmo sofrimento, que é, tipo, se sentir meio perdido na vida, sabe? E, tipo, isso é um grande reflexo de como nós somos, sabe? Tipo, tá todo mundo meio perdido querendo entender sobre a vida. E, tipo, se alguém descobrir, conta pra nós. Foi o que eu falei no outro vídeo. Esse aqui fala muito sobre amadurecimento. É um livro muito Fleabag, sabe? Tipo, é Adultos da Emma Jane, caso vocês não saibam. É um livro muito Fleabag, porque ele fala muito sobre amadurecimento, sobre relações, tanto de amizades, quanto familiares, quanto com amores. E também ele fala sobre umas crises de vida adulta, sabe? Que você fica meio que obcecado em algumas coisas, porque você, tipo, tá vazio em certa parte e você não sabe como preencher essa coisa. E você preenche com o quê? Com vício, porque o cérebro é assim, ele gosta de estímulos. E se você estimula ele de forma que seja viciante, você meio que vai acabar se prejudicando muito, porque vícios, eles trazem muitos outros transtornos juntos, sabe? Eles andam em correntinha. E assim, muito importante, muito bom, muito Fleabag, muito sobre jornada de amadurecimento. E, tipo, tem umas coisas assim, tipo, ele é muito irônico. E tem umas coisas irônicas que ele fala que eu fico assim, isso aqui é brincadeira, né? Isso aqui é mentira. Não é, cara. É sério. E tipo assim, ai, eu tenho essa dificuldade com livros irônicos que eu fico rindo e, tipo, eu não levo a sério. Mesmo sabendo que eu preciso levar porque ele é irônico, sim, mas para fazer críticas sociais. Eu gosto, eu se divirto. Enfim, esse livro aqui, ele me falou muito sobre arte, sobre vida adulta, sobre sentimentos, sobre muita coisa, sabe? Foi um livro muito importante. E também eu marquei muito ele foi muito sentimental. Tipo, eu acho que esse livro aqui e esse livro aqui são, tipo, os meus favoritos da vida toda, sabe? Tipo, da vida toda mesmo, sabe? Eu releria ele. Tipo assim, eu tô até pensando em reler esses dois aqui uma vez por ano. Tipo assim, todo ano, sabe? Enfim, mas eles foram livros muito importantes. Esse aqui, ele falou muito sobre arte, sobre sentimentos, sobre falta de comunicação, sobre dinâmicas diferentes das pessoas. E, tipo, ele parece até mais grosso do que quando eu comprei, porque ele tá bem arregaçadinho. Tipo, olha só a lombada. Mas, enfim, ele é um livro muito querido. Eu enchi de flores, eu enchi de marcações. Eu dei muitas opiniões sobre, e, tipo, foi um livro importante, sabe? Essa aqui é a Cleo, caso vocês não saibam. E, tipo, não é literal Cleópatra e literal Frankenstein. São pessoas com o nome de Clary Frank, só que eles têm essa piada interna, enfim. Mas é um livro muito importante e eu acho que ele me marcou muito porque ele foi muito sensível e muito real sobre a vida adulta, sabe? E sobre relacionamentos humanos.
E esse aqui não poderia ter ficado em outro lugar, senão por último, para ele ser mais marcante. Ele é um livro muito existencial, eu marquei muita coisa também, tipo, eu fiquei apaixonada por esse livro, porque várias vezes, durante a leitura, eu fiquei assim, olhando para cada canto da minha parede, assim, pensando, cadê a câmera? Porque, tipo, não é possível que esse livro consiga falar tanto sobre questões da minha vida. E, tipo, eu li sobre a autora no final e eu fiquei assim, ah, é? Então você também gosta de falar quando tá de madrugada? Ah, é? Então quer dizer que você é mais produtivo de madrugada também? Ah, é? Quer dizer que você é uma pessoa existencial que fica fazendo teorias da conspiração o tempo inteiro? Meu Deus, você é igual eu. Enfim, muito importante, ele é muito existencial. Eu quero fazer outra tatuagem, que vai ser a abelhinha, que eu mostrei pra vocês em outro vídeo. Não vou conseguir mostrar aqui porque realmente não foca. Mas assim, muito importante, tem reflexões muito lindas, fala muito sobre relacionamentos, sobre falta de comunicação, sobre como pessoas diferentes se comportam de formas diferentes, como a gente pode ser atraído por uma pessoa que é totalmente oposta a nós, e que isso pode sim funcionar, porém com muitas ressalvas, sabe? Tipo, é um livro sem plot, só que ele é muito importante, sabe? Porque assim, quando você escolhe se relacionar com uma pessoa que é totalmente diferente de você, pode dar certo sim, porém, vocês têm que estar dispostos a se comunicarem e entenderem que vocês podem sim ser diferentes, só que isso não vai ser uma coisa que vai acabar com vocês, porque, tipo, se vocês forem diferentes em algumas coisas e parecidos em outras, tranquilo, de boa, dá pra funcionar, porque, tipo, se vocês se comunicam bem, vocês podem aprender um com o outro, tipo, é o que eu falo isso porque eu já tive uma experiência assim, eu vivo uma experiência assim, de eu namorar uma pessoa que é totalmente oposta de mim em algumas coisas. Só que a gente se entende muito bem porque eu me coloco disposta para entender ele, para aprender com ele a ser um pouco como ele, e ele se coloca disposto para aprender comigo, ser um pouco como eu e me entender. E isso é importante, porque tipo, a gente é seres humanos em constante evolução e é importante a gente se abrir para experiências que vão mudar nossas vidas. Enfim, é com isso que eu termino esse querido videocast e podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele vai sair tanto no YouTube quanto no Spotify. Mais uma vez, se vocês quiserem no Spotify, vão lá. Se vocês quiserem só assistir por aqui, assistam por aqui, porque eu quero disponibilizar para todo mundo, que não é todo mundo que tem Spotify, não é todo mundo que paga, enfim. E também, às vezes a pessoa ela quer ver o que eu estou mostrando, quer ver minha cara falando. Enfim, é isso. Eu sou a Labs. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi só uma introdução para vocês. Vai ser um vídeo meio sem cortes, falando sobre coisas, sobre a vida. E eu espero que eu tenha mostrado bastante aqui sobre mim, aqui para vocês. Eu posso falar mais sobre em outros vídeos e podcasts e afins, porém foi só uma forma de, tipo, dar uma prévia para vocês. Vai ser tipo assim, sabe? Enfim, pode ser longo, mas é o estilo, pega a vibe, entendeu? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido para mim de gravar e eu me senti muito confortável. Espero que vocês tenham sentido esse conforto, essa proximidade comigo. E eu quero muito falar com vocês sobre muitas coisas e, tipo, eu tenho uma lista de assuntos para falar. E, tipo assim, eu vou aproveitar que a gente tá no vlog Everyday April, pra você que tá assistindo aqui no YouTube, vai assistir, tem uma playlist aqui no canal. E eu falei assim, por que não começar agora? Porque, tipo, bom que eu aproveito que eu tenho que postar todo dia e eu já começo a postar bastante, sabe? Tipo, vai ter um por ano, ou seja, vai ser tipo A Vida é Arte 1, 2024, A Vida é Arte 2 em 2025 e assim por diante, entendeu? Porque aí vocês conseguem acompanhar as fases da minha vida e as fases do podcast, porque ele vai se alternando assim aos poucos, tá bom? É isso. Espero que tenham gostado. Curtam, se inscrevam e compartilhem. Se você tá vendo pelo Spotify, compartilha também. Curte aqui também. E eu espero que vocês tenham se divertido, assim como eu me diverti. Beijo!